Olá, irmãos, olá, amigos. Ontem falei sobre como são conhecidas as ovelhas de Jesus. E hoje quero deixar com vocês uma reflexão que recebi no periódico Amigão do Pastor, que achei muito interessante, com textos de Walter Knight e Ted Camp. E o tema, que ovelhas bobinhas. Vocês entenderão, ao final, a grande lição que devemos tirar para a nossa vida cristã. Mesmo o texto tendo o contexto norte-americano, Walter Knight conta a seguinte história. Em um dia de inverno, Joe estava deslizando na lagoa congelada quando de repente o gelo quebrou. Joe lutou para sair da água e foi para casa todo molhado e sujo. Por que você foi deslizar no gelo? Sua tia perguntou. E a resposta de Joe foi, porque meus amigos foram. A tia lhe entregou roupas secas e um copo de chocolate quente. Então lhe contou uma história. Quando eu era menina, Joe, meu pai tinha um rebanho grande de ovelhas. Um dia um carneiro grande escapou por um buraco na cerca. Ele foi seguido por outras ovelhas. Quando o carneiro caiu no fundo do velho poço onde meu pai costumava jogar lixo, a ovelha atrás dele não parou para ver o que havia acontecido. A tia continuou. Ela pulou logo em seguida, e as outras ovelhas fizeram o mesmo. As ovelhas foram pulando uma a uma até a boca do poço. Meu pai se esforçou para retirá-las de lá. As ovelhas que estavam no fundo do poço quase morreram sufocadas. Que ovelhas mais bobinhas! Joey exclamou. O menino então olhou para a tia e sorriu, pois havia entendido a história. A Bíblia afirma, não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Provérbios 4:14. É uma coisinha de nada, escreveu Ted Camp. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. Cantares 2:15. As uvas delicadas eram protegidas contra os animais grandes, mas não existia proteção contra as raposinhas que passavam pelo meio ou embaixo de qualquer arbusto ou cerca. Algumas pessoas acham que as coisas pequenas são insignificantes e permissíveis. Contudo, são as coisas pequenas e insignificantes que acabam destruindo famílias, amizades e ministérios. Um pastor perdeu a compostura ao reclamar com um juiz de futebol. Os torcedores testemunharam o pastor gritar em um acesso de raiva. O pastor teve que se demitir da igreja por causa de uma pequena explosão em público. A diretoria de um banco estava jantando em um restaurante. Um dos membros disse, olha quem está ali, o nosso futuro presidente. Na fila do self-service, todos viram quando o futuro presidente escondeu no bolso do paletó 2 tabletinhos de manteiga, que custavam uma pechincha. O homem foi mandado embora do banco. O Dr. Bill Rice, que foi meu chefe, estava em um aeroporto e foi à banca de revista comprar um jornal. A balconista sugeriu que ele também levasse uma revista Playboy. Ao que ele respondeu, meu nome é Bill Reis, eu sou cristão. Eu jamais compraria uma revista dessas. A moça sorriu e respondeu, eu sei quem é o Senhor. O Dr. Rice passou no teste. 2 pastores estavam almoçando, a garçonete cometeu um erro ao anotar o pedido. Um dos pastores ergueu a voz e exigiu que ela levasse o prato embora. A garçonete se retirou em lágrimas. O outro pastor observou sabiamente e disse, eu desafio você a falar de Cristo para essa moça, quando ela retornar à nossa mesa. O pastor não atreveu a fazer isso. Um pastor era novo na cidade. Ao pagar a passagem de ônibus, ele percebeu que o cobrador lhe havia dado troco a mais. O pastor pensou, deixa para lá, são apenas 25 centavos. Quando ia descer do ônibus, ele se aproximou do cobrador, devolveu-lhe os 25 centavos e explicou. O senhor me deu troco a mais.
O cobrador sorriu e disse: eu sei. O senhor é o pastor recém-chegado na cidade. Eu lhe dei os 25 centavos de propósito. Queria ver o que o senhor iria fazer. Tenho pensado muito em frequentar a igreja. Vejo o senhor no próximo domingo, pastor. Uau! O pastor quase enlameou seu nome por causa de 25 centavos. Um televangelista explicou com muita tristeza: perdi meu ministério por causa de 15 minutos de prazer proibido. Assim como José fugiu do pecado, devemos fazer as contas e repetir com ele: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. Não pise na bola. Não dê aquele primeiro passinho, aquele toque, aquele olhar prolongado ou o primeiro contato. Avalie o custo. Muitos mancharam seus testemunhos por causa de pequenas coisas, como explosão de raiva, desonestidade ou tentações. Quem destruía as vinhas eram as raposinhas. Não permita que o pecado que ronda a sua vida domine você. Lembre-se de que a vida cristã consistente e renovada é um grande testemunho para o mundo. Em geral, suas obras falam mais alto do que suas palavras. John Wesley afirmou: existem 5 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João e você. Tenha cuidado, não pise na bola. Deus abençoe e te ajude a ser uma testemunha viva, atenta aos pequenos detalhes, atenta às pequenas coisas, atenta aos pequenos deslizes, que pode trazer séria complicação para a sua vida, para o seu testemunho e até para o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida e o seu testemunho. Amém?